Você piscou e Jurassic World Rebirth chegou chutando a porta com um dinossauro mutante gigantesco. Mas e se eu te disser que ele não é o único? E se todos os novos dinossauros dessa ilha forem de alguma forma mutantes, híbridos e geneticamente alterados? O que parecia ser apenas ciência avançada pode ter fugido completamente do controle. E o que está escondido nessa ilha pode ser a coisa mais assustadora já criada pela engine. Hoje vamos explorar todas as mutações insanas de Jurassic World Rebirth e descobrir o que diabos está acontecendo por trás dos bastidores dessa nova era dos dinossauros. Então já chega nesse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Para entender como chegamos nesse ponto maluco em Jurassic World Rebirth, a gente precisa voltar no tempo e lembrar como tudo começou. Afinal, essas mutações bizarras, elas não surgiram assim do nada. Não, elas começaram há décadas atrás com um sonho bem ambicioso. Lá em 1975, a engine foi fundada em San Diego. 6 anos depois, em 1981, John Hammond já estava transformando a sua ideia ousada em realidade. E qual era o plano dele? Trazer dinossauros de volta à vida e criar algo que nunca foi visto antes, um parque temático com dinossauros vivos. Mas para isso acontecer, ele precisava de um local onde ele pudesse testar, clonar e desenvolver essas criaturas sem ninguém saber. Foi aí então que em 1982 a engine fechou um contrato de 99 anos com o governo da Costa Rica e conseguiu o controle da Ilha Sorna. Esse lugar isolado foi criado para ser o berço da clonagem de dinossauros, aonde eles seriam criados antes de serem levados para o parque principal lá na Ilha Nublar. Só que o problema disso tudo era que ninguém imaginava que essa decisão mudaria tudo para sempre. Ninguém sabia que o que sairia dali na verdade eram aberrações genéticas que nunca deveriam ter existido. E tipo, o mais bizarro disso tudo é que a engine ela nunca pisava no freio. A cada nova descoberta que ela fazia, ela empurrava cada vez mais os limites do impossível, tornando ficção em realidade. Em 1984, a empresa bateu um recorde. Ela clonou o seu primeiro animal pré-histórico, usando um óvulo artificial e DNA extraído do âmbar fossilizado, provando que reviver criaturas extintas não era só teoria, era algo real e que ia mudar o mundo. 2 anos depois, em 1986, a engine ela foi além. Pela primeira vez, um dinossauro foi clonado com sucesso na Ilha Sorna, o famoso Sítio B. Esse dinossauro foi o Microceratus, um pequeno herbívoro ágil e também bem dócil. Esse experimento abriu caminho para a clonagem em massa de várias espécies, tornando o Sítio B o verdadeiro berço dos dinossauros do Jurassic Park. Só que a grande estrela da engine ainda estava por vir. Em 1988, a empresa alcançou um novo nível ao criar uma criatura que se tornaria um ícone na franquia. Sim, estamos falando da Rex, a feroz e imponente Tyrannosaurus Rex que se tornou o grande símbolo do Jurassic Park, protagonizando cenas épicas e se consolidando como uma das predadoras mais temidas do universo dos dinossauros recriados. E bom, eu imagino que todo mundo aqui sabe o que acabou acontecendo depois, né? O sonho de John Hammond acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. Tanto o Jurassic World como o Jurassic Park saíram do controle das mãos humanas. O que era para ser uma revolução científica se tornou um caos com vidas perdidas e criaturas vagando livremente pelo mundo. E agora em 2028, que é o período em que Jurassic World Rebirth se passa, dessa vez a gente vê que a história ela tá tomando um novo rumo. Até agora a Ilha Sorna ela sempre foi mostrada como o berço dos primeiros dinossauros clonados, funcionando como um laboratório a céu aberto para experimentos da engine. Isolada no Oceano Pacífico a sudeste da Costa Rica, era o lugar perfeito para criar dinossauros longe dos olhos do mundo. Só que pelo que a gente está vendo em Rebirth, tudo isso vai mudar. Tanto a geografia como a história da franquia parece estar tomando um rumo completamente diferente, o que acaba levando a gente à segunda questão: o que aconteceu com a Ilha Sorna? Será que ainda existem segredos enterrados lá? Bom, seja o que for, uma coisa é certa: o legado da clonagem e da modificação genética ela tá longe de acabar. E dessa vez, dentro desse filme, as consequências elas vão ser mais assustadoras do que nunca. Isso porque Jurassic World Rebirth vai apresentar uma nova ilha experimental, e dessa vez ela não fica no Pacífico, mas sim no Oceano Atlântico, perto da América do Sul. Essa revelação aparece no próprio trailer quando a equipe da missão precisa passar por Barbados, sugerindo que o destino final fica em algum ponto do Atlântico. E é aí que acaba surgindo uma grande dúvida: por que criar dinossauros em uma instalação tão
tão longe da Ilha Sorna? Será que seria apenas para expandir ainda mais o universo da franquia e trazer novas ameaças? Bom, vou falar aqui para vocês que se esse for o caso, pode dar ruim. O público anda cada vez mais crítico com mudanças forçadas na história, principalmente quando parece que estão apagando ou substituindo elementos icônicos. Em franquias com tantos anos de estrada, continuidade e nostalgia são levadas muito a sério, e qualquer alteração mal explicada pode virar motivo de piada entre os fãs. Mas aí que tá, e se essa mudança ela não fosse só um detalhe do roteiro? E se essa nova ilha foi colocada de propósito como parte de um plano maior, onde a equipe da missão foi enganada sobre o verdadeiro destino? Isso levanta uma possibilidade ainda mais sombria. Essa instalação ela pode esconder segredos muito maiores do que imaginamos. Tem até uma teoria rolando por aí que sugere que essa ilha no Atlântico pode ser na verdade uma base secreta operada por uma organização misteriosa, sem qualquer ligação oficial com a Aidin. E se for isso mesmo, isso significa que experimentos genéticos ainda mais perigosos e talvez ilegais estão rolando por lá, longe dos olhos do público e fora do controle de qualquer governo. E isso acabaria abrindo espaço para tramas bem interessantes dentro de Jurassic World Rebirth. Afinal, quem é que tá bancando tudo isso? Será que pode ser um grupo da Aidin trabalhando nas sombras? Ou será um grupo desconhecido que agora tem o poder da clonagem e tá criando suas próprias versões de dinossauros ainda mais insanas? Bom, de qualquer forma, uma coisa é certa, essa história de experimentos genéticos está longe de terminar. E pelo que a gente já viu no trailer, as consequências de agora, elas são bem maiores do que estava rolando antes. Sem qualquer regulamentação ou fiscalização, esse lugar poderia ser o verdadeiro laboratório clandestino, onde cientistas ultrapassaram todos os limites éticos para criar criaturas que nunca seriam permitidas em locais como a Ilha Nublar ou a Ilha Sorna. Tá, mas Eric, e se por acaso algo desse errado? Bom, a gente sabe que em Jurassic Park as coisas sempre dão errado. Só que dessa vez é diferente. Os responsáveis por isso, eles teriam o álibi perfeito. Eles poderiam simplesmente dizer que não tinham nada a ver com esses experimentos ilegais, limpando a própria barra, enquanto nos partidores eles escolhiam os benefícios dessas criações absurdas. Afinal, no meio dessa história, a gente sabe muito bem que esse processo de clonagem ele sempre foi coberto de falhas. Desde o primeiro Jurassic Park ficou claro que reviver essas criaturas não era só uma questão de encontrar o DNA antigo, era um verdadeiro quebra-cabeça genético com várias peças faltando. Os dinossauros do parque original nunca foram cópias perfeitas dos que viveram na pré-história. O DNA encontrado estava degradado e para preencher as lacunas eles usaram genes de animais modernos. E o resultado disso foi criaturas que eram parte dinossauro e parte outra coisa. E isso acabou abrindo caminho para mutações bizarras, desde pequenas diferenças até criações completamente novas, como a Indominus Rex e o Indoraptor. Só que antes desses híbridos controlados derem certo, muita coisa deu errado. O processo de tentativa e erro acabou criando um número absurdo de clones defeituosos, instáveis e inviáveis. A gente viu no trailer que muitos nem chegaram a nascer, e os que nasciam viviam num mundo com mutações bizarras. E o pior de tudo isso é que lá atrás a gente não tinha nem noção que algo desse tipo rolava. Até porque todos os projetos de dinossauros bem-sucedidos foram eles que foram mostrados para o público. Só que o trailer de Jurassic World Rebirth acabou mostrando pra gente com mais detalhes o que aconteceu por trás das cortinas. O trailer mostra vários exemplos assustadores de experimentos que deram errado. Um dos mais curiosos é um embrião deformado de uma espécie desconhecida guardado em um tubo de criogenia. Isso basicamente confirma a ideia de que muitos clones nunca chegaram a nascer, morrendo ainda no estágio inicial por conta de falhas genéticas irreversíveis. Um outro caso chocante é o Velociraptor de 2 cabeças encontrado em uma câmara criogênica. Isso pode indicar que mutações bizarras acontecem de forma acidental ou até proposital durante os experimentos. Só que o mais estranho é que esse raptor ele conseguiu viver até a fase adulta mesmo contendo essa mutação, o que é algo quase impossível de rolar. Isso acaba então levantando uma questão tensa, que é: os cientistas estavam mantendo esse raptor vivo para estudo, ou será que de alguma forma essa mutação deu a ele alguma vantagem inesperada? Na natureza, os animais que têm 2 cabeças, eles geralmente não vivem muito tempo por conta de seus corpos não acabarem funcionando direito. Mas esse raptor ter chegado até a fase adulta pode significar que ele foi monitorado por bastante tempo antes de morrer, ou que alguém fez alguns ajustes genéticos para que ele sobrevivesse por mais tempo. Outro dinossauro curioso que aparece no trailer é um raptor albino parecido com um Atrociraptor que aparece em Jurassic World Dominion.
Dominion. A única coisa que vemos nele é as suas patas, o que dá a entender que ele sobreviveu e se adaptou bem, mas a sua origem e propósito ainda são um mistério. Mas a coisa mais assustadora desse trailer, sem sombra de dúvida, é o dinossauro mutante, que com certeza foi uma das primeiras tentativas de criar um T-Rex. Essa coisa, ela é até maior do que um T-Rex comum e até que predadores gigantes como o Spinosaurus e o Giganotosaurus. Só que a sua aparência, ela é completamente grotesca e diferente do que qualquer dinossauro já visto. Ele tem 6 membros em vez dos 4 tradicionais, as suas pernas traseiras são fortes e musculosas como as de um predador gigante. Mas o mais estranho é que ele tem 4 braços, 2 grandes e fortes parecidos com o de um gorila e outros 2 que são menores, só que ainda assim são maiores do que o do T-Rex. Ele anda de uma forma quadrúpede que lembra muito um gorila e até mesmo o Behemoth lá do Monsterverse. A sua cabeça, ela é bem desproporcional e tem uma testa avantajada e dentes curtos e afiados. E o mais sinistro, ele não tem olhos visíveis, o que dá a ele uma aparência ainda mais assustadora de um alienígena. E bom, se esse bicho ele foi realmente criado para ser uma versão aprimorada do T-Rex, a gente pode dizer que os cientistas eles bufaram tudo que o T-Rex tem dentro dele. Eles com certeza criaram um monstro ainda mais forte que o T-Rex e provavelmente ainda mais perigoso do que qualquer outro dinossauro vivo. Além desse dinossauro bizarro, o Jurassic World Rebirth traz uma versão diferente do Quetzalcoatl que apareceu em Jurassic World Dominion. Isso dá a entender que essas criaturas estão sendo modificadas geneticamente de forma inesperada. Outro momento curioso no trailer mostra o Spinosaurus e o Mosasauro caçando juntos, algo que nunca foi visto antes. Isso pode significar que essas espécies tiveram seu DNA alterado para se comunicar de alguma forma, assim como acontece com os Velociraptors e o Indominus Rex. Mas se isso for verdade, os cientistas eles não estão apenas mais clonando dinossauros. Eles estão mexendo na biologia dessas criaturas em um nível muito mais profundo, mudando seu comportamento, seu instinto e até mesmo a forma como interagem com o mundo ao seu redor. E no final das contas, isso mostra pra gente que essas mudanças que estão acontecendo em Jurassic World Rebirth dentro dos dinossauros não é apenas um negócio visual. Isso acaba expandindo ainda mais a mitologia da franquia, mostrando que os cientistas eles estão indo muito e muito além, o que é algo que deixa a história mais sombria e interessante, levantando assim questões sobre os perigos da manipulação genética e até onde a ciência pode chegar antes de fazer tudo virar um caos. Mas agora eu quero saber de você, e aí, o que você achou dessas criaturas bizarras? Qual delas te assustou mais? Você acha que elas vão funcionar bem dentro do filme ou já tá tudo indo longe demais? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!